Bom, pessoal, exercício 14 aí, acho que ele é de boa, né, para vocês, assim, né, sei lá. Bom, como eu falei, né, vocês vão só assistir os vídeos que interessam, então talvez vocês nem assistam esse. Eu não sei se é um pouco perda de tempo, mas como prometido, eu vou discutir aqui com vocês, né. Eu queria maximizar a área, né, de modo que eu tenho um triângulo assim, retângulo, e eu quero maximizar a área. Aqui eu vou considerar 6 seria decímetros, tá 60 centímetros, é 1 metro, é o triângulo 6, 3, 4, 5, o múltiplo dele, né? Então eu vou considerar 6, 8 e 10, tá? Só para ficar nos mesmos números que ele deu, né? 60, 80 e 100, tá? 6, 8, 10 aí. E aí no caso está em decímetros aqui, né? Está em decímetros. Beleza? Ele quer os valores de x e y aqui do retângulo para que você tenha a área máxima. Para o retângulo tem área máxima. Então, aqui eu acho que é bem tranquilo você olhar para a semelhança de triângulos. Então, aqui seria um ângulo alfa. Então, você sabe que aqui também vai ser alfa. Lá em cima vai ser beta. Aqui em cima também é beta. E a gente tem esse caso aqui, olhando para esse triângulo. Eu não vou colocar ponto, acho que por enquanto não precisa, não sei. Eu vou simplesmente chamar esse segmento aqui como 8 menos x, né? A sua medida, porque tudo vale 8, esse pedaço chama de x, então aqui é 8 menos x. Aqui, no caso, nós sabemos então que vale x, já que isso é um retângulo, que é x, aqui é x. E aqui, no caso, então, pelo mesmo princípio, se aqui é y, nós temos aqui como 6 menos y, né? E aí nós vamos olhar para a semelhança de triângulos. Então, nós temos aqui que o 6 menos x está para quem? 90 e beta é o y. Então, estou olhando para esse triângulo aqui, semelhante a esse triângulo, né? E assim como nós temos, acredito que o importante é relacionar o y com o x. E você poderia relacionar com grandão, que eu acredito que seria mais simples ainda, né? Porque o, o importante é ter uma relação do y em função de x, e eu estou olhando esse triângulo com esse triângulo, mas você pode olhar esse triângulo aqui com o grandão, né? O 6, 8, 10. Ficaria mais simples ainda, na minha opinião, né? Mas, inclusive, vamos fazer desse jeito, né? Eu iria fazer o quê? 6 menos y está para y, assim como o x está para 8 menos x. Tá certo também. Mas nós podemos fazer o 6 menos y está para 6. Já escrevi, né? Tudo bem, vai, já foi. Vamos escrever. Então, o 6 menos x. Opa, 6 menos y. Eu tô errando, cara. Tá vendo? Você nunca pode menosprezar um exercício, né? Você sempre pode se lascar. É o meu caso aqui. 6 menos y, né? Esse lado aqui, 6 menos y, está para y ou para 6, tanto faz. Então, eu vou olhar para esse triângulo pequeno de cima com o grandão. Assim como o x, que está compreendido entre 90 e alfa, está para 8. Então, se nós multiplicarmos em cruz, nós temos 48 menos 8y igual a 6x. Ou seja, isolando o y, eu tenho passando para cá, eu fico com 8y é igual a menos 6x mais 48. Então, o y é igual, passando dividindo, e já simplificando, dividindo por 2, 6 dividido por 2 é 3, menos 3x, 8 dividido por 2 é 4, e 48 dividido por 8 é 6, né? 8 vezes 6, 48. É isso? É isso, né? Então, y é igual a menos 3x sobre 4 mais 6. Aí nós vamos lá para a função da área. A área do retângulo é x vezes y. Então, é x vezes essa expressão. Menos 3x sobre 4 mais 6.
Então, isso daqui dá menos 3x ao quadrado sobre 4 mais 6x. Aqui, vamos usar técnicas de ensino médio, então vamos calcular o x-vértice, né? Poderíamos usar derivada e tal, né? Mas vamos então fazer calcular o x-vértice. Então, o x-vértice é menos b sobre 2a. Então, nós temos menos 6 dividido por 2 vezes 3, que dá 6, então menos 6 quartos. Então, isso aqui dá 4. Esse é o x-vértice, ele é 4. E quem que seria o y-vértice? O y-vértice é o valor da área máxima desse, já que a função área está em função de x, e o x e o y-vértice seria o ponto de máximo aqui, que seria substituir o 4, né? Ou fazer menos delta sobre 4a. Então, nós temos menos 3 vezes 4 ao quadrado é 16 sobre 4, mais 6 vezes 4, que dá 24. Então, 16 dividido por 4 é 4, ficamos com menos 12, vai dar 12. Então, essa é a nossa área máxima. A área máxima, quando aqui é 12, e quando o x é 4, está no ponto médio, né? E como a área é igual a x vezes y, aqui é 12, aqui é 4, 12 por 4 é 3, então é quando o y é 3, é quando pega o ponto médio mesmo. Então nós temos aí 4 e 3. Aí ele fala, e se você inverter, né? Vamos mudar a tela? Então, continuando com o mesmo exercício, nós temos isso aqui, mesmo exercício, tá? Triângulo retângulo, bacana, bacana demais, né? E aí nós vamos colocar um, um cara aqui assim, né? Acho que é isso. E aí é a mesma ideia, né? Ele fala, e se o retângulo ficar assim, né? Sobre a hipotenusa? Então nós sabemos que esse cateto é 6, esse cateto é 8, e a hipotenusa aqui vale 10. E aí, nesse caso, numa situação que você tem essa, a gente tem também que olhar para uma semelhança de triângulos. Então aqui é 6, aqui é 8 e aqui é 10. E esse é o triângulo 6, 8, 10. É claro que nós temos, então, ó, se eu pegar aqui a altura relativa à hipotenusa, essa altura, por definição, forma ângulo de 90 graus aqui, né? Então, por definição, quando eu pego a minha altura relativa à minha hipotenusa, eu sei que aqui forma ângulo de 90 graus. E justamente por isso aqui ser um retângulo, esse cara é de 90, esse cara é de 90, então esse segmento aqui, ele é, se eu chamar sua medida de y, essa medida aqui também é y, isso aqui também é 90. Então, é a mesma medida daqui até aqui, né? Justamente porque esse lado vai ser paralelo a esse, já que forma ângulo de 90, né? Então, aqui vale y também, ó. Desse ponto até esse ponto, um H aqui. E daí? Daí que a gente chama esse lado de x, esse outro lado também é x. E aí que nós conseguimos achar a altura, chamar isso aqui tudo de agazão, daqui até aqui. A gente chama de agazão. É a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo 6, 8, 10. E, consequentemente, a gente descobre, a gente consegue deixar esse pedacinho aqui, ó, como sendo o H, que é a altura, menos Y. Isso aqui é a altura desse triângulo retângulo pequenininho, de base X, né? E a hipotenusa dele é X, então a gente usa a semelhança de triângulos aqui. Esse cara aqui seria o Hzão menos o Y. Então, a altura relativa à hipotenusa, você pode usar as relações métricas no triângulo retângulo, né? Você sabe que 10 vezes H é igual a 6 vezes 8, que dá 48. Então, o H é igual a 48 décimos, né? Ou, eu gosto de deixar a divisão por 10, porque às vezes você consegue dividir muito fácil, mas você pode deixar também, tanto faz, 24 quintos. A gente vê depois o que, que vai precisar. Então, nós vamos usar a semelhança de triângulos. Então, ó, o x aqui pequeno, né? O x está para 10, assim como a altura dele, que é h menos y, o h a gente viu
que é esse Hzinho. Então, o H grande é o Hzinho, é 24 quintos, vai, vamos colocar aqui. Vamos colocar H menos Y, vai. O H menos Y está para H. Ou seja, ao multiplicar em cruz, nós temos H, que é 24 quintos, então nós temos 24x sobre 5, é igual a 10 vezes H, que é 24 quintos, menos 10y, tá certo? Então, eu vou isolar o y aqui, novamente, né? Eu tenho 10y igual, sei lá, bom, 10 dividido por 5 é 2, então aqui eu tenho 48, menos 24x sobre 5. Então, o meu y é 48 dividido por 10, que a gente acabou de ver que é 24 quintos, menos 24, se eu dividir por 2, vai dar 12, 12x, 10 dividido por 2 é 5, sobre 25. Né? Esse é o nosso y. E aí, novamente, substitui na função. Né? Então, sei lá, se eu pensar que isso aqui é a primeira parte, eu jogar tudo para cá, esse 8 veio a mais, tá de boa aqui. Então, eu tenho a minha área como sendo x vezes y, que é x vezes essa expressão. 24 quintos menos 12x sobre 25. E aí a minha área vai ficar menos 12x quadrado sobre 25, mais 24x sobre 5. Bom, e aí você vai calcular novamente o, o menos delta sobre 4a, porque ele quer o valor da área máxima, ou calcula o x-vértice e substitui, né? Bom, de qualquer forma, o nosso x-vértice é menos b sobre 2a, então vai ficar menos 24 quintos sobre 2 vezes o 12, que dá menos 24 sobre 25. Então isso aqui dá 5, né? E aí nós vamos calcular o y-vértice, que é o valor de área máxima, para quando x é 5. Então nós vamos ficar com menos 12, porque 5 ao quadrado é 25, vai cancelar, e 5 com 5 cancela, mais 24, que é igual a 12, ó. Então ficamos com o maior valor, né? 12 também, e é isso aí, beleza?